Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje, amados espectadores, eu quero mostrar para você aqui um corte de um vídeo onde uma muçulmana faz uma reclamação. Ela provavelmente está num país europeu e ali ela fica indignada por algo que, segundo ela, é um desrespeito à fé muçulmana. Então eu quero que você fique atento, ligado, para esta questão que vou lhe mostrar. Alguns dias atrás, eu comecei a receber questionamentos de um DDD 11, ou seja, São Paulo, sobre islamismo. Então, geralmente, quando isso acontece, eu simplesmente mando para a pessoa que me requisita os PDFs. Eu tenho aqui dezenas, centenas de PDFs. Imediatamente eu já encaminho os PDFs e falo, olha, não vamos perder tempo com diálogos intermináveis. Está aqui o material que você pode analisar. Depois da análise você volta a falar comigo. E aí o camarada não queria ler os PDFs e começou a fazer questionamentos e tal. Aí eu descobri que ele era um professor de islamismo. Depois ele começou, os áudios, eu tenho aqui os áudios, salvei tudo aqui. Ele começou a questionar-me sobre qual é a maior autoridade sunita. Então mandei para ele. Eu até tenho aqui as sunas, né? Vários livros de sunas, de tradições islâmicas. E mandei para ele a autoridade que os muçulmanos sunitas entendem como a maior autoridade. E aí ele me respondeu dizendo que aquele camarada não significava nada e que aquele camarada ali era, na verdade, um ultraje ao Islã, uma ofensa ao Islã. Aí eu percebi que ele não era sunita, obviamente. Sunismo, para quem não sabe, é o tronco majoritário do islamismo. Seria em torno de 70%, 80% dos muçulmanos no mundo. Então eu perguntei qual a facção que ele era. E aí ele se revelou morador do Irã, embora está com o DDD 11, ou seja, ele se diz iraniano, um brasileiro casado com uma muçulmana, e ele também colocou que ele era xiita. Então, por acaso, eu me lembro que alguns anos atrás eu me comuniquei com a embaixada do Irã no Brasil, e eles me mandaram vários livros xiitas para eu pesquisar. E aí ele começou a questionar por que 4 evangelhos, porque a Bíblia estava toda cheia de erro, aquela conversa de muçulmano. Isso eles são iguais. Quando ele começou a questionar, eu peguei o livro xiita que eu tenho aqui, Introdução ao Xiismo, bati foto da capa do livro, tem o nome do professor, editora, tudo, e mandei para ele. Aí falei para ele assim, ó, no capítulo 30 deste livro, os xiitas acusam os sunitas de terem adulterado o Alcorão. E mandei a citação para o cara, bati foto e mandei para ele. Ele, obviamente, se surpreendeu, porque o Brasil tem 220 milhões de habitantes e é difícil você achar muçulmanos aqui. Entre os muçulmanos você achar xiita. E entre os xiitas você achar alguém que tem uma biblioteca em português de alguns livros do xiismo. E eu tinha. Aí quando eu questionei ele, mandei o livro para ele, ele falou assim, esse livro é muito bom, já dei aula com ele, até o capítulo 5. Do 5 para frente ele não é bom. Porque questionava a questão do livro dele. Aí como eu sei que o xiita é muito fiel ao Alcorão, eu falei, olha, o capítulo 6 e capítulo 10 do Alcorão. Num destes capítulos é dito que a Torá e os evangelhos são a palavra de Alá. E no outro texto está escrito que as palavras de Alá são impossíveis de ser adulteradas. Então, como é que os cristãos adulteraram o Novo Testamento? Como você me explica isso? Aí ele quis mudar de assunto. Conversa vai, conversa vem. Aí começamos a subir o tom da conversa. E ele foi a falar do Ocidente, das questões ocidentais. Eu falei para ele, olha, entramos em casamento infantil, né? E aí eu falei, olha, me desculpa, mas o seu profeta, que casou com uma menina de 6 anos, para mim ele praticou um ato de pedofilia. Isso aí
É um absurdo. E não é só neste tempo. Já no tempo do profeta, já era um ato de pedofilia. Inclusive, a própria lei de Moisés condena esse tipo de atitude. Ele ficou arrepiado com o negócio, né? E aí ele disse para mim assim, olha, você fala isso porque você não está no Ocidente. Porque se você estivesse aqui, você fala isso porque você está no Ocidente. Se você estivesse aqui no Oriente ou aqui nos países muçulmanos, você não teria voz para falar esse tipo de coisa. Ou seja, ele me deu uma carteirada me ameaçando a minha integridade. Eu tenho tudo aqui, tá? Eu estou contando isso, não estou mostrando porque é uma questão legal. Eu não posso mostrar, mas eu tenho tudo aqui. Eu até mostrei domingo para alguns irmãos lá na igreja a ameaça velada que ele me fez. Velada não, quase que escancarada, né? Porque ele estava dizendo que se você estivesse aqui, nós te calaríamos, nós o eliminaríamos. Então, irmãos, o que eu estou falando aqui e mostrando é que em países ocidentais democráticos, os muçulmanos tentam usar a nossa liberdade contra nós mesmos. Mas quando eles chegam ao poder em qualquer país do mundo, as vozes dissidentes são caladas abruptamente. Como esse muçulmano falou para mim, se você estivesse aqui, você não estaria falando essas coisas, porque a sua voz não chegaria em lugar algum. Ou seja, você seria calado, você seria preso ou morto ou extraditado. Então é assim que agem a maioria dos muçulmanos, seja xiita e seja sunita. Outra coisa que ele falou para mim é, você acusa o Islã de uma religião violenta. Por quê? Eu falei, olha, além do Alcorão, mandei os textos para ele, falei, além do Alcorão, que isso pode ser uma interpretação, é só você pesquisar. Hoje nós temos aí em torno de quase 30 grupos radicais terroristas no planeta, 19 são muçulmanos. Quer dizer, de 27, acho que 28 de grupos terroristas, 19, está na Folha de São Paulo, são muçulmanos. Aí ele se calou. Depois ele falou que não tinha condições de conversar comigo, porque a mídia ocidental cegou a minha mente. Aí eu falei para ele, aqui eu tenho acesso à internet livremente. Inclusive eu li os dois links do Irã que ele mandou para eu ler. E o Irã está com um problema lá, eu tenho aqui os links, onde o próprio Ayatollah está lutando contra a prática do casamento infantil, que está gerando problemas sociais na comunidade muçulmana. Além da poligamia, que dá muito prejuízo para um país, não gera riquezas para uma nação, tem a questão do casamento infantil, que está sendo um abuso financeiro, porque os pais mais pobres acabam cedendo para os homens mais ricos suas crianças em casamento. E o cara acaba tomando uma criança de 5, 6, 7, 8 anos em casamento. Até citei para ele um artigo da mídia brasileira onde mostra dezenas de homens casando com crianças e ele ficou, indignado, foi aí que ele mandou os links. Mas o fato é que isso é um problema lá. Os links que ele mandou para mim não é contra o link da mídia ocidental que publicou a matéria. É mostrando que é um problema de fato. Se é um problema de fato, é porque acontece. E por que o Ayatollah e o governo iraniano não conseguem combater isso? Porque está no Alcorão. Então, irmãos, eu estou aqui tentando ser uma voz que clama no deserto. Inclusive, vídeos como esse dão pouquíssimas visualizações, porque o pessoal aqui no Ocidente não se preocupa com isso. E o Islã, debaixo de um quieto, já está conquistando parte da Europa, através de vários subterfúgios, entre eles a questão de ter muitos filhos. O muçulmano vem para o Ocidente, tem muitos filhos com uma mulher só, geralmente, porque não pode ter poligamia, mas tem 8, 9, 10 filhos. Então, por questões demográficas, o Islã acaba crescendo também no Ocidente. Então, nós precisamos abrir nossos olhos. Mas já eu volto, quero que você tenha paciência aí para mostrar o vídeo da muçulmana e como eles são. E aí depois eu quero deixar aqui os meus comentários. Mas antes, rapidamente, deixa eu dar aqui meus recados. Gente, seja nosso parceiro. Vai lá na plataforma do Apoia-se, se inscreva. Por contrapartida, todo dia 30 aqui no canal, às 22 horas, nós fazemos sorteios de brindes apologéticos. Estamos sorteando uma Bíblia apologética do Instituto Cristão de Pesquisas
Estamos também colocando aqui nesse pacotes de brindes que estamos oferecendo a vocês, uma Bíblia da Sociedade Trinitariana Brasileira e um kit de livros do CACP. Então vá lá, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, se inscreva no Apoie-se e participe do nosso sorteio. Também temos aqui o app do CACP para todas as plataformas de celulares e se não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vamos lá então, vamos assistir aqui este pequeno vídeo e logo em seguida eu venho para fazer os meus comentários sobre a questão. Escute aí. Menuda discriminación. Estoy en el hospital con mi abuelo y le traigo aquí a la capilla. Tiene una capilla, pero no hay una mezquita para que los musulmanes recemos. O sea, ¿qué pasa? Los musulmanes que estemos en el hospital no tenemos derecho a rezar. Então tá aí a muçulmana, parece que ela está num país europeu e ela então vai até uma capela, porque o avô dela está internado num hospital, e essa capela é uma capela cristã, deve ser uma capela católica, quem faz isso são os católicos. Existem no Ocidente algumas capelas que você entra, tem um banner lá na frente do altar com todos os símbolos de todas as religiões. São as capelas ecumênicas. Geralmente estes hospitais que fazem isso, esses hospitais que têm a capela ecumênica, não são ligados a nenhuma instituição, seja católica, protestante ou qualquer outra religião. Então é um hospital particular, um hospital do Estado, então faz uma capela ecumênica. Isso é muito comum no Ocidente, em todos os países que têm democracia. Neste caso aqui, ela deve ter ido num hospital católico. E é óbvio, se o hospital é católico, sem problema aqui no Ocidente de ter uma capela, católica. Se fosse um hospital muçulmano, teria uma pequena mesquita, sem nenhum problema. Estaria lá uma capela com os critérios islâmicos. Também não haveria problema se o hospital é financiado pelos muçulmanos, sem problema. Mas veja a arrogância, a ignorância dessa pessoa, que não é uma pessoa que está no meio da Arábia Saudita sem internet, ou no meio da África, ou da Ásia, naqueles países radicais, ou no Paquistão, no Afeganistão, não. É uma europeia. Com essa ignorância, essa obtusidade exacerbada, porque ela tem direito a acessar a internet e ver os fatos. Vou te dar um exemplo, né? Esses dois livros são livros que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Um da década de 70, vai falar quando houve lá no Irã a tomada do Ayatollah Khomeini, e vai falar de outros países também. Aqui ele fala, Irã, Paquistão, Malásia e Indonésia, 1981. E aqui é Indonésia, Irã, Paquistão e Malásia, os mesmos países, né? 1998. O Dr. Naipaul faz essa pesquisa em 2 momentos nesses países. São livros fantásticos. E aqui nesse aqui, azul, ele vai falar justamente da Revolução Iraniana, que foi na década de 70, mas ele chega lá em 81 e ele mostra como estava o Irã. Ele conseguiu acesso, por isso ele ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Literatura. Nestes livros, e ele só passa por países muçulmanos, ele explica como é a situação dos cristãos, por exemplo. Quando tem cristão, porque, por exemplo, na Arábia Saudita não tem cristão, não pode ter igreja, não pode ter nada. Aliás, vários países aqui não pode ter nenhuma outra expressão de religião, só a muçulmana. E vamos dar um exemplo, alguém que não é muçulmano não pode trabalhar para certos governos muçulmanos. E nos países que permitem que não muçulmanos vivam entre eles, ou até cristãos vivam entre eles, eles também não podem servir, e os trabalhos que eles pegam no mundo secular desses países são trabalhos de segunda linha, que o muçulmano não quer. Ele tem que se vestir com roupas inferiores aos demais muçulmanos. E em alguns países, quando tem uma igreja, a igreja jamais pode ser mais suntuosa, mais bonita do que uma mesquita. Então, estes 2 livros, que são prêmios nobéis de literatura, e essa obtusada que ela podia lê-los, porque ela é livre nos países ocidentais para lê-los,
está dizendo que os muçulmanos não tratam com equidade e igualdade os não muçulmanos. Aqui eles querem direitos iguais. Mas nos países muçulmanos, eles assolam os não muçulmanos. E aqui estou falando não muçulmanos porque podem ser ateus, podem ser de outras religiões, budistas, hinduístas e cristãos. Eles são desleais quando uma pessoa dessa faz um vídeo desse. E veja bem, não sou eu que estou dizendo isso, não é a minha opinião, está aqui, está nos livros de um prêmio Nobel de Literatura. Outros livros que você pode ler, e eu tenho aqui os 4 livros dela em português, mas esse aqui é o mais dramático, Nômade, de Ian Hirsi Ali. É uma somaliana, nasceu na capital da Somália, conseguiu fugir para a Holanda, depois os muçulmanos tentaram matá-la na Holanda, ela fugiu para os Estados Unidos. Até hoje ela vive protegida para não ser morta. Essa mulher, Ian Hirsi Ali, mostra como é a vida, não só dos cristãos, mas de um coitado que quer sair do islamismo. Geralmente essas pessoas são caçadas, são presas e até mortas pelos regimes muçulmanos. Então, assim, estas verdades que eu estou dizendo para vocês são factuais. Eu tenho aqui o WhatsApp do indivíduo, o muçulmano lá do Irã me ameaçou de morte aqui no Brasil. Vocês estão entendendo aonde nós vamos parar? O cara me chama para o debate, eu sei como chutar a canela do muçulmano para ele ficar bravo, eu sei onde tocar, eu sei os pontos nevrálgicos, onde dói, tá certo? E eu sabia a resposta que ele ia dar. Então é assim que acontece, é assim que você descobre como é que a coisa é. E este vídeo que eu estou falando é capaz de ser rechaçado pelo YouTube. Então assim, eu tô aqui, por enquanto ainda posso, né? Porque o Brasil está chegando num nível também que está indo para o mesmo caminho dos países comunistas e muçulmanos. Daqui a pouco a gente não vai poder falar mais nada. Mas enquanto eu puder falar, eu estou aqui te dando um alerta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você quer saber mais de islamismo? Tem uma playlist aqui no canal só sobre islamismo. E lá no canal do cacp.app.br tem lá uma página só de refutações aos muçulmanos. Que Deus nos ajude. Um abraço, se assim o Senhor permitir. Até o próximo vídeo.